Ser piloto pagante na Fórmula 1 virou, nos últimos anos, uma coisa depreciativa. Parece que pagar para correr entre os melhores do mundo é algo negativo, que desvaloriza o piloto. Recentemente, nomes como Pastor Maldonado, Esteban Gutierrez, Lance Stroll e Nicolas Latifi chegaram à categoria máxima do automobilismo mundial por conta do apoio maciço de empresas, sejam elas estatais, grandes conglomerados e até familiares. O exemplo mais notório de um pagante que se consolidou é o mexicano Sérgio Pérez, hoje na Racing Point. Mas a prática acontece desde o início da Fórmula 1 e ajudou até mesmo campeões do mundo a cavarem seu espaço. Caso, por exemplo, do bicampeão mundial Fernando Alonso. As histórias de pilotos pagantes geralmente envolvem gente endinheirada, negócios de todos os tipos e o desejo de ver o pupilo bem na Fórmula 1. No caso de Mika Salo, promissor piloto finlandês nascido em Helsinki em 30 de novembro de 1966 e que despontou no fim dos anos 80, até um lendário personagem infantil entrou na história que marcou a sua estreia na categoria. Voltemos no tempo rumo a 1994, ano em que a Lotus, uma das mais clássicas equipes do grid e dona de 7 títulos do Mundial de Construtores, estava mergulhada na decadência e lutava para sobreviver. A escuderia britânica abriu aquela temporada com o inglês Johnny Herbert e o português Pedro Lamy como titulares, mas foram meses duros, sobretudo para o luso, que acertou JJ Leto na largada do fatídico GP de San Marino e sofreu um acidente no teste em Silverstone. As lesões desse acidente impossibilitaram Pedro de correr e Alessandro Zanardi foi chamado para substituí-lo a partir do GP da Espanha. 100 pontos até o GP da Bélgica, a Lotus, chefiada por Peter Collins, teve de recorrer a um piloto pagante para reforçar o caixa e garantir uma sobrevida. A equipe vendeu a vaga, que era de Zanardi, a Philip Adams, piloto belga de trajetória discreta nas categorias de base. O valor? Cerca de $1 milhão. Mas Zanardi voltou ao cockpit na prova seguinte, o GP da Itália, sua corrida local. Na prova seguinte, o GP de Portugal, Pedro Lamy apareceu no paddock do Estoril para correr em casa, mas a Lotus deu mais uma chance a Adams, que fez sua segunda e última corrida na Fórmula 1, e saiu sem deixar saudades. Para o GP da Europa, em Jerez, nova mudança. Herbert partiu para Ligier, que, em troca, cedeu Eric Bernard para a Lotus, que manteve Zanardi. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. Com o fim da temporada europeia, a Fórmula 1 partiu para o outro lado do mundo, para a disputa das duas últimas etapas de 1994, Japão e Austrália. Foi neste momento que começou a história de Mika Salo na categoria. Oriundo de uma geração que passou com louvor pelas categorias de base da Europa, como Michael Schumacher, Olivier Panis, Ed Irvine, Heinz-Harald Frentzen e Mika Häkkinen, Salo chegou a ser vice-campeão da Fórmula 3 inglesa de 1990, atrás do compatriota Mika Häkkinen, e foi segundo colocado no GP de Macau de Fórmula 3, no mesmo ano, sendo superado por Michael Schumacher. Desde 1991, passou a correr no Japão, na Fórmula 3000 local. No meio da temporada, com a Lotus de Pires na mão, Collins ligou para Salo para chamá-lo para um teste. A ideia da equipe era contar com um piloto com a experiência de Salo em Suzuka para a disputa do GP do Japão, mas o acerto só aconteceria mediante o pagamento de $100 mil. Eu poderia, mas não quis colocar todo o meu dinheiro nisso. Liguei para alguns amigos que conheciam empresários e consegui $70 mil. Os outros 30 eu completei, revelou Salo anos depois. Entrei na Lotus no dia seguinte com uma mochila do Mickey Mouse cheia de notas de 10 mil ienes e disse: está aqui, vou pilotar. Salo completou sua primeira corrida na Fórmula 1. Debaixo de um temporal, Damon Hill teve a melhor atuação da carreira e venceu, enquanto o finlandês cruzou a linha de chegada em 10º lugar. Mika foi mantido pela Lotus, que o levou para Adelaide para fechar a temporada. O GP da Austrália daquele ano foi o último da Lotus, que só voltou ao grid da Fórmula 1 na década de 2010, diante do imbróglio de nomes e o confronto entre Lotus Verde e Lotus Preta. Mas isso é assunto para outro dia. Salo se manteve na Fórmula 1 e conseguiu consolidar uma carreira a partir de então, mas a mochila do Mickey Mouse, cheia de dinheiro, ainda era necessária. Em 1995, levou o patrocínio da Nokia, gigante finlandesa de tecnologia, para Tyrrell, equipe pela qual correu até 1997, obtendo 5 quintos lugares como seus melhores resultados. Em 98, defendeu a Arrows, onde alcançou sua melhor colocação na Fórmula 1 até então, o 4º lugar no GP de Mônaco. A chance de ouro na Fórmula 1 veio na esteira de outro grave acidente, sofrido por Michael Schumacher durante o GP da Inglaterra, também em 1999.
O piloto da Ferrari perdeu os freios antes de entrar na curva Stowe, passou reto e acertou a barreira de proteção. Com o impacto, Schumacher fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita. Salo foi chamado pela escuderia de Maranello para substituir aquele que se tornou um dos maiores pilotos de todos os tempos. Pela Ferrari, Mika disputou 6 grandes prêmios e foi ao pódio 2 vezes, segundo no Grande Prêmio da Alemanha e terceiro no Grande Prêmio da Itália. Na Alemanha, aliás, ele acompanhou o então companheiro de equipe Ed Irvine e não pôde ganhar por ordens de equipe, já que Irvine brigava pelo título. Schumacher voltou no fim daquela temporada, a partir do GP da Malásia. A carreira de Salo compreendeu ainda passagens pela Sauber e pela Toyota, encerrando a passagem pela Fórmula 1 em 2002. Curiosamente, o mesmo circuito de Suzuka, palco de sua estreia, foi também o de sua despedida da categoria. Salo ainda correu na Champ Car, fruto da cisão entre kart e IRL, e disputou 6 edições das 24 horas de Le Mans, vencendo 2 vezes na classe GT2. Foi campeão também da American Le Mans Series e faturou outros tantos títulos. Hoje, com 53 anos, Salo encerrou a carreira das pistas em 2014, 20 anos depois de garantir uma vaga na principal categoria do automobilismo, com a mochila do Mickey Mouse cheia de dinheiro. E aí, na sua opinião, quais os pilotos pagantes que mais se destacaram na Fórmula 1? Diz aí pra gente nos comentários. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.